é uma das figuras mais reconhecidas do desporto do século XX, coroado desportista do século pela Sports Illustrated e personalidade desportiva do século pela BBC. Nasceu a 17 de janeiro de 1942, em Louisville, Kentucky, com o nome de Cassius Marcellus Clay Jr., filho de mãe batista e pai metodista. O seu nome foi-lhe dado, tal como o do seu pai havia sido, em homenagem ao abolicionista e político do século XIX com o mesmo nome. O seu pai, Cassius Marcellus Clay Sr., era um pintor de cartazes e sinais, e sua mãe, Odessa Grady Clay, era doméstica. Tem um irmão mais novo chamado Rama Ali. Quando tinha 12 anos, a sua bicicleta foi roubada do Auditório Columbia. Ele ficou tão furioso com o incidente que o relatou imediatamente a um polícia chamado Joe Martin, que estava na cave do auditório nesse momento. Além de ser um agente da polícia, Joe Martin também era um treinador de boxe no ginásio Columbia. Quando Cassius disse que queria lutar com quem quer que tivesse roubado a sua bicicleta, Joe disse-lhe que precisava aprender a lutar em primeiro lugar. Essa simples afirmação lançou uma das maiores carreiras de boxe da história. O jovem Clay levou a sua formação a sério. Ia ao ginásio 6 dias por semana e levantava-se cedo todas as manhãs para correr. À noite, Clay estava no ginásio durante várias horas a trabalhar a sua técnica e resistência. Quando o ginásio de Martin fechava, Clay ia para outro continuar o seu treino. As longas horas de treino valeram a pena e as suas habilidades de pugilista tornaram-se extremamente refinadas. Clay entrou para a história ao tornar-se o primeiro pugilista a ganhar 3 títulos de pesos pesados. Com 1,91 m de altura, Clay tinha um estilo pouco ortodoxo para um pugilista de pesos pesados. Em vez do estilo normal do boxe, de levar as mãos altas para defender o rosto, ele confiava na sua capacidade de evitar os golpes. Clay ganhou 6 títulos Luvas de Ouro do Kentucky, 2 títulos nacionais Luvas de Ouro, um título nacional amador da União Atlética e a medalha de ouro de meios pesados nos Jogos Olímpicos de Verão de 1960 em Roma. O registro amador de Clay foi de 100 vitórias e 5 derrotas. Na sua autobiografia de 1975, Clay afirmou que logo após o seu regresso dos Jogos Olímpicos, atirou a sua medalha de ouro ao rio Ohio. Depois de a ele e um amigo ter sido recusado o serviço num restaurante só para brancos e de ter lutado com um grupo de brancos. A história tem sido largamente debatida e chegou a ser negada por vários dos seus amigos. A primeira luta profissional de Clay teve lugar em Louisville a 29 de outubro de 1960. Ele ganhou um combate de 6 assaltos por decisão sobre Tony Hansacker, que era o chefe de polícia de Fayetteville, West Virginia. De 1960 a 1963, o jovem Clay acumulou um registro de 19 vitórias e 0 derrotas, com 15 knockouts. Ele derrotou pugilistas como Tony Esperti, Jim Robinson, Donnie Fleeman, Alonzo Johnson, George Logan, Willie Bezmanoff, Lamar Clark, que havia vencido os últimos 40 combates por nocaute, Doug Jones e Henry Cooper. Entre as vitórias de Clay, de salientar a que obteve contra Sonny Banks, que o derrubou durante o combate, Alejandro Lavorante e o veterano Archie Moore, uma lenda do boxe que havia disputado mais de 200 combates e que tinha sido seu treinador antes de Angelo Dundee. Clay ganhou, por decisão, um combate de 10 assaltos contra Doug Jones, que, apesar de ser mais leve, o fez cambalear assim que o combate começou, com um golpe de direita e o esmurrou continuamente durante o combate. A luta foi batizada de Luta do Ano de 1963. O combate seguinte de Clay foi contra Henry Cooper, que o derrubou com um gancho de esquerda perto do fim do quarto assalto.
A luta foi interrompida no quinto assalto devido a um corte profundo no rosto de Cooper. No final de 1963, Clay tinha se tornado o principal candidato para disputar o título de Sonny Liston. O combate foi agendado para 25 de fevereiro de 1964 em Miami. Mal interpretando a exuberância de Clay como nervosismo, Liston tinha habitualmente excesso de confiança e não estava preparado para outro resultado que não fosse uma vitória rápida por nocaute. Clay passou a controlar o combate depois de Liston não responder à campainha para o sétimo assalto. Com esta vitória, Clay tornou-se o mais jovem pugilista, então com 22 anos, a roubar o título a um campeão de pesos pesados reinante, embora Floyd Patterson fosse o mais jovem a ter ganho o campeonato de pesos pesados em 1956, então com 21 anos. Em 1986, Mike Tyson quebraria os dois recordes quando derrubou Trevor Berbick para ganhar o título de pesos pesados com apenas 20 anos. 18 dias antes de derrotar Sonny Liston para se tornar campeão mundial de pesos pesados, Clay associou-se aos muçulmanos negros por influência de Malcolm X. Após a sua conversão, ele parece visivelmente diferente, vangloriando-se menos sobre os seus feitos e salientando a importância do Islão como uma força espiritual na sua vida. Tendo adotado o nome muçulmano Muhammad Ali, ele sempre insistiu que foi um dos acontecimentos mais importantes na sua vida. No entanto, fê-lo numa altura em que a nação do Islão era impopular nos Estados Unidos. A comissão de boxe estava furiosa e, de herói, Ali rapidamente passou a objeto de suspeita. Em 1964, Ali falhou no teste de qualificação das Forças Armadas porque as suas habilidades de escrita e ortografia estavam abaixo da média. No entanto, no início de 1966, os testes foram revistos e Ali foi reclassificado como apto para o serviço militar sem restrições. Ali conheceu a sua primeira mulher, a empregada de mesa Sonji Roy, aproximadamente um mês antes de se casarem, a 14 de agosto de 1964. As objeções de Roy face a certos costumes muçulmanos, no que diz respeito ao vestuário das mulheres, contribuíram para o fim do casamento. Eles divorciaram-se a 10 de janeiro de 1966. O agora Muhammad Ali, após a sua conversão ao Islão e associação à nação do Islão, reencontrou-se com Liston para a desforra em 25 de maio de 1965 em Lewiston, Maine. A meio do primeiro assalto, Liston foi derrubado por um soco, mais tarde apelidado pela imprensa como o soco fantasma, porque ninguém o viu. Ali recusou retirar-se para um canto neutro e o árbitro Jersey Joe Halcott não começou a contagem. Liston levantou-se depois de ter estado no tapete cerca de 20 segundos e a luta continuou momentaneamente. De repente, o árbitro parou o combate, declarando Ali vencedor por nocaute. O combate durou menos de 2 minutos. Logo após o combate, circularam rumores, que continuam até hoje, de que Liston foi ao tapete de propósito. As razões vão desde ameaças contra a sua vida, por parte da nação do Islão, a que tinha apostado contra si mesmo e que mergulhou para pagar dívidas. Repetições em câmara lenta mostram que Liston foi atingido por um soco de direita de Ali, embora seja incerto se foi um golpe para nocaute. Desde a desforra com Liston, em maio de 1965, até à defesa final contra Zora Folley, em março de 1967, Ali defendeu o título por 9 vezes. Poucos campeões da história lutaram tanto num tão curto período de tempo. A 17 de agosto de 1967, Ali casou com Belinda Boyd. Após o casamento, ela converteu-se ao Islão, tendo mudado o seu nome para Khalila Ali. Eles tiveram 4 filhos: Marion,
nascida em 1968, as gêmeas Jamila e Rashida, nascidas em 1970, e Muhammad Ali Jr., nascido em 1972. Marion tem uma carreira como autor e rapper. No mesmo ano, Ali causou mais sensação ao recusar-se servir no exército dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã como um objetor de consciência. Ali recusou-se a responder pelo nome de Cassius Clay, afirmando, conforme instruções dos seus mentores da Nação do Islão, que Clay era o nome dado aos seus antepassados escravos pelo homem branco. Ao recusar responder pelo seu nome, a vida pessoal de Ali esteve cheia de controvérsia. Ali foi proibido de lutar nos Estados Unidos e forçado a aceitar lutas no estrangeiro durante grande parte de 1966. Ali foi preso, a sua licença de boxe foi suspensa e foi-lhe retirado o título de pesos pesados. No julgamento, o júri, depois de apenas 21 minutos de deliberação, considerou Ali culpado. O juiz impôs a pena máxima. Ali recusou ser integrado nas Forças Armadas, afirmando publicamente: "Nenhum Vietcong alguma vez me chamou negro." Foi-lhe sistematicamente negada uma licença de boxe em todos os estados e foi-lhe retirado o passaporte. Como resultado, esteve afastado dos rings desde março de 1967 a outubro de 1970, desde os 25 quase até aos 29 anos. Em 1970, Ali pôde voltar a lutar novamente. Foi-lhe concedida uma licença para combater na Geórgia, uma vez que era o único estado sem uma comissão de boxe. Depois de um longo período de afastamento dos rings, regressa à competição a 26 de outubro de 1970, defrontando e vencendo Jerry Quarry. Em dezembro do mesmo ano, defrontou e venceu Oscar Bonavena no Madison Square Garden, depois de lhe ter sido concedida uma licença para lutar novamente em Nova York. Esta vitória cimentou o caminho para uma disputa pelo título contra o invicto Joe Frazier. Pouco depois, o Supremo Tribunal do Estado de Nova York determinou que a licença de pugilismo lhe havia sido injustamente retirada. Ali e Frazier encontraram-se a 3 de março de 1971 para um combate que ficou conhecido como a Luta do Século. O combate foi um dos mais ansiosamente esperados de todos os tempos e continua a ser um dos mais famosos. Frazier manteve o título numa decisão unânime, impondo a Ali a sua primeira derrota enquanto profissional. Apesar de um desempenho impressionante, o longo afastamento dos rings passou-lhe fatura. A 28 de junho de 1971, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos revogou unanimemente a sua condenação. No mesmo ano, Ali começou a treinar numa fazenda perto de Reading, Pensilvânia, onde procurou desenvolver um verdadeiro campo de treino. A 20 minutos de Reading, a 1 hora de Filadélfia e a 2 horas de carro de Nova York, Ali encontrou um local com 2 hectares numa estrada rural da Pensilvânia, na aldeia de Deer Lake, onde estabeleceu o que viria a ser o seu campo de treino, o local onde viveu e treinou para todos os combates que travou desde 1972 até ao final da sua carreira, no início da década de 80. Em 1973, após uma série de vitórias sobre pesos pesados de topo, numa campanha para forçar uma desforra com Frazier, Ali disputou 2 combates com Ken Norton, tendo vencido um e perdido o outro. No combate que perdeu, Ali fraturou o maxilar. A 28 de janeiro de 1974, volta a defrontar Joe Frazier, vencendo o combate por decisão unânime. A 30 de outubro do mesmo ano, no infame Rumble in the Jungle, Ali massacrou o alegadamente invencível Foreman. O combate teve lugar em Kinshasa, Zaire, atual República Democrática do Congo, e Ali empregou o agora famoso rope-a-dope para cansar Foreman
antes de o atirar ao tapete no 8º assalto. Depois deste combate e até à sua retirada em 1981, Ali disputou 14 combates, com um registro de 11 vitórias e 3 derrotas. Em 1975, Ali começou um romance com Veronica Posh, uma atriz e modelo com quem viria a ter 2 filhas, Anna e Leila. Em 1986, Ali e Veronica divorciaram-se. Retirou-se em 1981 com um registro de 56 vitórias, 37 por nocaute e 5 derrotas. Infelizmente, em 1984 foi-lhe diagnosticada a doença de Parkinson. Esta doença neurológica ataca a parte do cérebro que controla os movimentos do corpo. Embora os médicos de Ali tenham discordado durante os anos 80 e 90 sobre se os seus sintomas foram causados pelo boxe e se o seu estado era degenerativo ou não, finalmente foi-lhe diagnosticado síndrome de Parkinson do pugilista. Em 1985, atuou como árbitro convidado do evento inaugural da WrestleMania. Ali está casado com a sua 4ª mulher, Yolanda, desde 1986. O casal tem um filho, Assad. Em 1987, Ali foi escolhido pela Fundação Bicentenária da Califórnia para a Constituição dos Estados Unidos da América, para personificar a vitalidade da Constituição dos Estados Unidos da América e a Declaração dos Direitos em vários eventos de alto nível. Em 1991, Ali recebeu o Prémio Espírito da América por ser considerado o americano mais reconhecido no mundo. Nesse mesmo ano, lançou um livro de memórias intitulado Muhammad Ali, da autoria de Thomas Hauser. Ainda em 1991, viajou até ao Iraque para negociar diretamente com Saddam Hussein a libertação de reféns americanos. Em 1996, acendeu a chama olímpica dos Jogos Olímpicos de Atlanta, Geórgia. Em 1998, foi escolhido para ser o mensageiro da paz das Nações Unidas em virtude do seu trabalho nos países em vias de desenvolvimento. Todos os anos, Ali saúda os corredores na linha de partida da Maratona de Los Angeles. Leila, a sua filha mais nova, tornou-se pugilista em 1999. Retirou-se em 2007, invicta na categoria de supermédios, com um impressionante registro de 24 vitórias. Em 2001, foi lançado um filme biográfico intitulado Ali, com Will Smith como protagonista. Em 2002, viajou ao Afeganistão como mensageiro da paz das Nações Unidas. A 9 de novembro de 2005, recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade numa cerimónia que teve lugar na Casa Branca. A 19 de novembro de 2005, por altura do seu 19º aniversário de casamento, foi inaugurado o Centro Muhammad Ali, sem fins lucrativos, com um fundo de 60 milhões de dólares, no centro de Louisville, Kentucky. Além de exibir os momentos mais marcantes da sua carreira de pugilista, o centro aborda temas fundamentais como a paz, a responsabilidade social, o respeito e o crescimento pessoal. A 17 de dezembro de 2005, foi-lhe atribuída a Medalha da Paz Otto Hahn, em ouro, da Associação das Nações Unidas da Alemanha, em Berlim, pelo seu trabalho com o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos e as Nações Unidas. A 2 de janeiro de 2007, na FedEx Orange Bowl, Ali foi o capitão honorário dos Louisville Cardinals, tendo vestido a camisola da equipa com o número 19. Ali foi acompanhado pela lenda do golfe Arnold Palmer, que foi o capitão honorário dos Wake Forest Demon Deacons, e a estrela da NBA Dwayne Wade. A 20 de dezembro de 2014, Ali foi hospitalizado em consequência de uma leve pneumonia. Pouco tempo depois, voltou a ser hospitalizado por uma infecção urinária após ser encontrado inconsciente. Recebeu alta hospitalar no dia seguinte.